Olá, eu sou o Nick Ellis e eu testei nos últimos meses o iPad mini de sexta geração, lançado em setembro do ano passado com a linha iPhone 13. Sem muitas expectativas iniciais com esse pequeno tablet, eu acabei muito bem surpreendido. E atualmente ele é uma das minhas primeiras opções na hora de acessar a internet, ler quadrinhos, ler livros ou até mesmo usar as redes sociais. Além disso, eu uso ele para assistir vídeos rápidos no YouTube ou no TikTok. Com o iPad mini, eu só tive uma experiência prévia, com a segunda geração, mas eu sempre gostei bastante desse formato de tablet, apesar de acabar deixando ele de lado para usar o iPad com tela maior, o notebook ou até o computador. Acontece que com essa nova geração, eu não sinto mais isso, o que se explica pela grande evolução de hardware e pela inclusão do processador A15 Bionic, que é o mesmo usado nos novos iPhones. Esse chip simplesmente entrega um desempenho absurdo, e assim faz todo sentido usar esse pequeno tablet cada vez mais no dia a dia, seja para o trabalho ou para o lazer. Além do desempenho, outro motivo para eu gostar muito do iPad mini 6 é o seu design renovado, que tem uma tela maior do que a das gerações anteriores, mas com um formato menor na altura, além de ser mais leve e ter uma espessura praticamente igual, o que facilita muito a pegada com uma das mãos. Essa mudança radical de design era muito esperada pelos fãs da linha iPad mini, já que até agora a Apple mantinha o visual do modelo original, que foi apresentado em outubro de 2012, ou seja, quase 10 anos atrás. Em muito pouco tempo, o novo iPad mini conquistou seu espaço nos meus hábitos diários e pouco a pouco se transformou num dispositivo essencial. O iPad mini 6 tem 4 opções de cores: cinza espacial, rosa, roxo e estelar, que tem um tom meio dourado e foi a que testamos. Agora nesse review você vai saber tudo sobre o iPad mini 6 e se ele se encaixa no seu orçamento e na sua vida. Vamos começar a falar do iPad mini 6 pelo seu maior destaque, que é o desempenho do processador A15 Bionic. Aqui vale citar que a GPU, ou seja, a placa gráfica usada, é de 5 núcleos, a mesma dos modelos iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, e não a GPU de 4 núcleos usada no iPhone 13 e no 13 mini. Com esse processador, os jogos e os apps rodam perfeitamente, e é sempre muito agradável usar o novo iPad mini 6. Chega a ser quase um exagero a gente ter um tablet tão pequeno com um processador desse nível, mas isso só facilita a vida do usuário, que pode trabalhar e jogar com alto desempenho, uma experiência realmente excelente. O A15 Bionic é acompanhado por 4 GB de RAM, e o iPad mini 6 tem versões de 64 ou 256 GB, que foi a que testamos. Pois é, ficou faltando um meio termo nessas opções de armazenamento, mas a Apple gosta de fazer assim. O iPad mini tem 2 versões, uma com Wi-Fi e outra com conectividade 5G, e essa última usa o modem Snapdragon X60 da Qualcomm. Ela não tem acesso a redes Millimeter Waves, pelo menos não nessa geração, mas eu não acho que isso vai fazer tanta diferença por enquanto. O design do novo iPad mini é muito bonito e parece muito sólido em seu case de alumínio. Ele é tão agradável aos olhos e na maior parte das vezes você vai querer usar ele sem a capa, só para admirar o seu visual. Como eu citei, ele segue a mesma linha de design da linha iPhone 13, e assim o seu case tem bordas retas e cantos curvos. Os botões de volume ficam na parte de cima e foram levados para lá da lateral direita para deixá-la disponível para o Apple Pencil de segunda geração, que infelizmente eu não testei com esse iPad. Um detalhe interessante é que os botões acompanham a orientação da tela. Assim, se você girar o iPad, o botão que estiver em cima vai seguir aumentando o volume e o de baixo diminuindo. Se você virar ele 180 graus, vai acontecer a mesma coisa. O Touch ID, que ficava no botão Home do iPad mini antigo, agora foi movido para cima também no botão de ligar. Ele funciona muito bem, mas eu recomendo cadastrar vários dedos, pois em alguns momentos e alguns ângulos você vai pegar o iPad mini por outra posição e isso pode ser muito útil. O iPad mini 6 é leve e compacto o suficiente para ser usado com apenas uma das mãos tranquilamente. O modelo Wi-Fi pesa 293 gramas e a versão 5G é só um pouco mais pesada, com 297 gramas. E agora vamos falar da tela, que é a parte mais importante de um tablet. O iPad mini 6 tem uma tela LCD com ótima resolução, 2266 pixels por 1488, além de suporte a cores DCI P3 e um brilho de até 500 nits. Apesar disso, essa tela podia ser um pouco melhor,
já que ela tem uma taxa de atualização de apenas 60 Hz, que acaba fazendo a diferença, assim como no iPhone 13. Dá para entender esse pequeno compromisso feito pela Apple, que buscou não elevar ainda mais o preço do seu tablet, mas é uma pena. O mercado de tablets tem concorrentes com telas de 90 Hz ou até 120 Hz, mas o Mini, mesmo com um processador tão poderoso, tem uma tela de 60 Hz. Mas, por falar nisso, existe um boato de que a Apple vai lançar um iPad Mini Pro com uma tela de 120 Hz em breve. De qualquer forma, jogar no iPad Mini 6 é excelente, mesmo com a taxa de atualização de 60 Hz. Podia ser melhor? Podia, mas isso não faz tanta diferença nas tarefas do dia a dia, nem mesmo nos jogos mais casuais. E chegamos num ponto que eu preciso elogiar bastante o iPad Mini 6, que é a sua câmera frontal de 12 megapixels, que tem abertura f/2.4 e um ângulo de 122 graus. Essa câmera foi a mesma usada no iPad de 9ª geração, que foi apresentado com ele em setembro do ano passado. Ela conta com o recurso palco central, ou Central Stage. Com a câmera com palco central, o iPad Mini 6 aproveita a resolução para focalizar e manter o usuário sempre em quadro, mesmo que ele se mova para os lados em uma chamada de vídeo. O Central Stage é um recurso muito útil para esses anos de pandemia, nos quais todos nós tivemos que mudar nossos hábitos e participar de muitas chamadas e reuniões em vídeo. Fica aqui a minha torcida para que esse recurso seja incluído nos futuros iPhones 14, que chegarão provavelmente em setembro ou outubro desse ano. Por padrão, a câmera frontal abre com o zoom aplicado, mas com um pequeno toque ou um movimento de pinça com os dedos, você aproveita todo o ângulo da câmera ultra-wide, que é excelente para tirar selfies de grupo, por exemplo. Além disso, vale citar que essa câmera grava em Full HD 1080p com até 60 frames por segundo. Também vale citar que a câmera traseira foi muito melhorada e passou de 8 megapixels para 12 megapixels, além de ter uma nova abertura de f/1.8 e ter ganho um flash LED, que também é muito útil como lanterna. Essa câmera traseira grava vídeos em 4K com até 60 fps. Em termos de design, essa câmera traseira tem uma pequena elevação em relação ao corpo do iPad Mini, mas nada que chame muito a atenção, e com a capa fólio ela fica encaixada perfeitamente. Apesar dele contar com o processador A15 Bionic, essa câmera não tem o modo retrato, nem os modos noturno e modo cinema, todos presentes no iPhone 13. Mas dá para fazer ótimas imagens durante o dia, com boas cores e HDR. Mesmo de noite, ela tira boas fotos e grava bons vídeos, desde que os ambientes não estejam muito escuros. É uma câmera que funciona para fotos e vídeos bem simples, mas o que importa mesmo nesse pequeno iPad é a sua câmera frontal com o recurso Central Stage. Além da taxa de atualização da tela, o único outro problema que eu encontrei nesse tablet foi a autonomia da bateria, algo compreensível pela espessura, tamanho e peso do tablet. A bateria é exatamente a mesma do modelo antigo, com uma capacidade de 5.124 mAh. Dependendo do que você está fazendo, o consumo de bateria é visível. Se você realmente usar esse tablet durante o dia, vai precisar encontrar uma tomada para carregar ele durante a noite. É claro que isso vai variar muito, dependendo dos hábitos e da experiência de cada usuário. Eu, por exemplo, usei o iPad Mini 6 por várias horas, sempre com o chip 5G instalado. Mas muitas pessoas vão fazer um uso bem mais casual desse dispositivo. De qualquer forma, o carregamento da bateria do iPad Mini 6 é rápido para um tablet, com até 25 watts, e vale citar que a Apple manda o carregador de 20 watts na caixa. O iPad Mini 6 conta com todas as novidades do iPadOS 15, como os widgets e a divisão de tela, que são dois recursos bem úteis em um tablet. Com o A15 Bionic, seu desempenho é perfeito, tanto para apps quanto para jogos. Apesar disso, tem um pequeno problema que me incomodou um pouco no iPadOS, rodando no novo iPad Mini. Quando você tira o iPad Mini 6 da caixa, todos os ícones parecem grandes demais, mas isso é algo que pode ser facilmente resolvido nas configurações da tela início e do dock, usando os ícones grandes de apps. O que não dá para tirar é a borda que fica ao lado deles, ao redor da tela. Isso é algo que pode fazer muito sentido nas telas maiores, mas no iPad Mini não funciona, pelo menos na minha opinião. O resultado é que nós, usuários, ficamos com menos espaço disponível na tela, e os ícones parecem um pouco apertados. Da mesma forma, os widgets parecem menores do que deveriam ser, assim como o Picture-in-Picture de vários apps.
Seria bem mais lógico que o Picture-in-Picture tivesse um modo que ocupasse a largura inteira da tela na vertical, mas esse não é o caso. Tá, isso pode não ser um problema, já que o usuário acaba se acostumando, mas eu acho que a Apple podia dar a opção de remover essas bordas ou pelo menos diminuí-las, especificamente no iPad mini 6. Felizmente, isso é bem fácil de resolver com uma atualização, então fica aqui minha torcida para que isso aconteça em breve. Apesar de não ser muito grande, a tela de 8,3 polegadas pode ser dividida em duas na vertical, que é muito útil para quem gosta de rodar vários apps de forma simultânea. E o teclado? Ele pode ser dividido em dois na tela ou pode ser transformado num formato menor flutuante que pode ser reposicionado para você usar apenas com uma das mãos. Eu acho que esse teclado virtual podia ter um tamanho que pudesse ser ajustado pelo usuário, mas de qualquer maneira é uma solução bem útil. Unindo o processador, que oferece um ótimo desempenho em um tamanho tão compacto, e as ferramentas multitarefa do iPadOS 15, o iPad mini 6 se torna um companheiro ideal para ser usado com o teclado e um mouse sem fio Bluetooth. Pois é, a gente está falando de um tablet que cabe até no seu bolso, desde que seja um bolso grande, mas pode ser usado como um pequeno computador em qualquer momento ou lugar. Não é exagero, basta tirar o pequeno tablet da mochila com um mouse, mousepad e um teclado Bluetooth para fazer praticamente qualquer tarefa de trabalho. Na minha experiência específica com o iPad mini 6, eu acabei usando menos o mouse e mais o teclado, indo diretamente para a tela, caso eu precisasse reposicionar um cursor, por exemplo. Como a tela do iPad mini 6 é bem pequena e fica muito próxima do teclado, dá para usá-la perfeitamente com os dedos sem ter que usar um mouse, mas isso varia do gosto de cada pessoa. É claro que o iPad mini 6 podia ter um case com teclado como seus irmãos maiores, mas a Apple não deve ter chegado numa solução de design que achasse interessante, válida e até elegante para lançar esse tipo de acessório. De qualquer jeito, o iPad mini 6 tem a capa Folio, que permite posicionar ele num ângulo confortável para assistir a vídeos ou até mesmo para escrever textos, como esse review. Essa é a tarefa que eu mais faço no meu trabalho, escrever, e para isso o iPad mini 6 com teclado funcionou perfeitamente. Eu não testei o iPad mini 6 com o Apple Pencil de segunda geração, mas mesmo assim, adorei a possibilidade de poder deslizar o dedo da parte inferior direita para dentro para abrir o bloco de notas. E o melhor de tudo, com o bloco de notas aberto, é só fazer o mesmo movimento para criar uma nova nota. Assim você pode anotar e se lembrar de tudo que você precisa. Para mim, o combo entre o iPad mini 6 e um teclado Bluetooth foi realmente perfeito. Eu podia tranquilamente seguir produzindo meus textos e reviews com essa configuração, como aliás eu fiz muitas vezes nesses últimos meses usando esse iPad. Eu estava falando dos poucos defeitos que o iPad mini 6 tem, mas um deles acaba sendo o seu preço. O novo iPad mini 6 custa a partir de R$ 5.965 na versão com 64 GB de capacidade, mas passa para R$ 7.504 na versão de 256 GB. Quem preferir o modelo 5G vai pagar mais caro, R$ 7.504 na versão de 64 GB ou R$ 9.044 na versão com 256 GB. Esse preço acaba sendo o maior empecilho para quem quer usar esse excelente, ainda que pequeno tablet da Apple. Mas se isso não for um problema para você, a gente pode dizer que o iPad mini 6 entrega praticamente tudo o que promete, especialmente na questão do desempenho. Para concluir, o iPad mini 6 é um tablet adorável. Tem um tamanho ideal para ser levado não só numa mochila ou na bolsa, mas também em certos bolsos, ainda que maiores que o normal. Assim, você pode ter um pequeno computador com você em todos os momentos, o que tem um grande valor. Se você levar um mouse e um teclado Bluetooth, você transforma ele num acessório excelente para fazer anotações de uma reunião, por exemplo. E depois do expediente, o iPad mini 6 também brilha muito durante a noite, pois ele é leve e pequeno o suficiente para ler seus livros e quadrinhos, assim como navegar pela internet, usar o Twitter e o TikTok. Usar o Instagram é um pouco mais complicado porque ele não tem um app específico para o iPad, mas você pode usar ele na versão para iPhone com o tamanho duplicado ou até mesmo dentro do Safari. Além da bateria e da taxa de atualização da tela, o único outro defeito que eu encontrei nesse tablet foi o seu preço. E isso quer dizer muito. Mesmo custando caro, eu acredito que o iPad mini 6 vai encontrar o seu público, aqueles que procuram um tablet compacto para diversos usos, que funcione bem para o lazer e para o trabalho. Se esse é o seu caso, você vai adorar o iPad mini 6, assim como eu. Espero que você tenha gostado desse review. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo!